Olá, bem-vindo a mais um Talk Show em Voz, aqui no espaço cedido pela MIT Restaurante, em São José dos Campos. Hoje nosso papo é com Afonso Henrique, coronel aviador reformado da Força Aérea Brasileira e hoje consultor do IFIC, o Instituto para o Fomento e a Coordenação Industrial do DCTA, em São José dos Campos, especialista em offset, e offset não tem nada a ver com gráfica, né, Afonso Henrique? Não. Me explique então, Afonso Henrique, qual é o grande desafio do offset, o que é e para que ele serve, e como é que a gente pode ganhar, o país pode ganhar com investimentos em offset? Bem, Rui, é bem oportuno essa conversa sobre offset, que até certo ponto é desconhecido do público em geral, como ela se apresenta, né, com o fito de contrapartida. Se nós quiséssemos definir o offset, tal como estamos conversando agora, definiria como uma contrapartida. Que contrapartida é essa? Bom, é exatamente a ideia de o Estado brasileiro, no caso, né? A Força Aérea, as Forças Armadas Nacionais, a área de defesa, tiver que comprar ou tendo que comprar um produto externo, ou seja, no exterior, num fornecedor estranho ao país, esse fornecedor terá que se obrigar a prestar uma contrapartida além da própria venda e do seu recebimento, obviamente, contratual. Então, é um plus, é um a mais daquilo que se converge num contrato comercial e não para aí. É uma parcela a mais que se consegue fazer com que transferências de tecnologia, investimentos em software, em hardware, investimentos financeiros, outros em laboratórios, por exemplo, treinamentos, on-job training no exterior ou no Brasil, das empresas nacionais ou de beneficiários nacionais, é o nome correto, daquele que se beneficia de um processo de offset, é beneficiário mesmo. Ou seja, toda a área de defesa no Brasil, quando faz uma compra no exterior, sim, com um valor pré-definido, dali para cima, que se não me engano hoje são 50 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, tem que impor condições de offset, contrapartidas. Perfeito. Vamos pegar um exemplo, caça Gripen. Caça Gripen. O Brasil está fazendo um aporte, pagando mais de 5 bilhões de dólares para um conjunto de caças. Além dos caças, vem uma série de aprendizados. Exatamente. Junto com ele. Esse contrato de 5,2 bilhões que você se reporta, ele se agregou a um volume de quase o dobro desse valor em créditos de offset, passou de 9 bilhões, para que se beneficie da ordem de 64 projetos, melhor dizendo, no total, em que a Embraer, né, ela é a maior beneficiária do processo de offset neste caso, e não poderia ser diferente. Ela foi a main contract da Saab, que foi a vencedora da busca no exterior, né, por um caça de quinta geração, múltiplo emprego, enfim. Além da Embraer, outras mais 5 grandes empresas ou medianas empresas estão envolvidas nesse processo de offset, além da própria Força Aérea, obviamente. Ou seja, é uma transferência de tecnologia. Portanto, o Brasil hoje, vamos supor, a Embraer não produz nenhuma aeronave supersônica. Ainda trazer o Gripen para cá e dar como contrapartida um aprendizado para a Embraer sobre a construção de aeronaves supersônicas ou de estruturas que operem em condição supersônica, é esse a mais. É essa contrapartida que está exigida no contrato para a aquisição da aeronave. Exatamente. Eu acho que vale ressaltar, para que a gente entenda por que está acontecendo e qual foi a origem ou como se forma esse processo de offset, dito como contrapartidas tecnológicas, industriais e comerciais, no Brasil. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os americanos estipularam um trabalho, um grande programa junto à Europa Ocidental, que estava semi-destruída, e principalmente o Japão, após a queda do Japão no final da Segunda Guerra. Esses trabalhos, esses programas que foram colocados, eles foram feitos à medida de contrapartidas, né?
O Brasil tinha criado, naquela época, em 1941, a própria Força Aérea. Exatamente com a criação da Força Aérea, o governo de então, que era o governo de Getúlio Vargas, ele cria, 10 dias depois do Ministério da Aeronáutica, então Ministério da Aeronáutica, que é de janeiro de 1941, 10 dias depois, ele cria a CSN, né? a Companhia Siderúrgica Nacional. Não tem nada uma coisa com a outra, aparentemente, não tem mesmo. Mas o que ficou na filosofia disso aí? Porque os americanos, em plena guerra já, a partir do ataque de Pearl Harbor, eles precisam transportar suas tropas, pelo menos num determinado ponto, para o Teatro de Operações do Atlântico Norte e para o norte da África. O ponto melhor para fazer essa transferência, esse transbordo de pessoas, é através do Nordeste do Brasil. Rio Grande do Norte. Exatamente. A base aérea de Natal foi, vamos dizer, aventada pelo governo americano para poder fazer esse trampolim. Exatamente o nome é Trampolim da Vitória, né? Então, uma boa parte da sociedade brasileira conhece a cidade de Natal e sabe que Natal serviu para esse evento. Mas esse acordo que teve com o governo americano teve um plus. A contrapartida foi foi a construção da CSN. A construção terminou em 1946 e propiciou a grande industrialização que, a partir de 50, o Brasil começa a experimentar. Inicia nessa época, e o experimento se solidifica a partir da década de 60, e principalmente na área aeronáutica, com a criação do ITA em 1950, exatamente, para poder fazer o background daquilo que a gente hoje conhece como Embraer e como todo o processo industrial que cerca essa empresa. Entendido que o conceito de offset é uma contrapartida que vai trazer ao país um conhecimento, um know-how que ele ainda não tem, e que esse conhecimento ele vai ser aplicado na indústria local, ele vai ser aplicado nas instituições de ensino locais, como é que as pequenas empresas, os pequenos empreendedores podem acessar um benefício de offset? É muito fácil entender quando a Embraer entra numa história como essa e é beneficiada. É muito fácil entender quando uma siderúrgica é construída. Mas e o pequeno, médio empresário? Ele consegue acessar uma contrapartida dessa e se beneficiar do que ele pode aprender com isso? A ideia é essa. A ideia é propiciar que todo o plantel industrial que tenha as condições mínimas de fazer frente a receber uma tecnologia, um treinamento, para passar a produzir algo, ou prestar serviços, seja lá o que for, que haja ganho real naquele segmento, ele é candidato a isso, ele é candidato. Nós temos, pelo Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, um catálogo chamado catálogo CESAER, catálogo das empresas do setor aeroespacial, tem mais de 520 empresas listadas lá. Esta é uma vitrine. Não é só isso. A própria Fiesp, o setor de defesa, o Condefesa, que foi criado dentro da Fiesp e algumas outras federações dos estados brasileiros, a Federação da Indústria do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outras tantas, Minas Gerais, ou Rio de Janeiro também, todas elas detêm um catálogo, enfim, em que as empresas se mostram àqueles que são fornecedores ou potenciais fornecedores das compras nacionais da defesa. Essa candidatura obviamente, que tem que partir do encontro do empresário nacional com o fornecedor, o empresário estrangeiro. Se faz, de algumas vezes, de acordo com os interesses que a Força Aérea tem nas compras que faz. Por exemplo, o KC-390 está gerando cerca de 8 a 10 programas, acordos de offset, porque o avião, embora de concepção nacional, da Embraer, não cabe offset. Offset é quando se compra lá fora, mas o grupo motopropulsor é estrangeiro. Então, a Embraer tem que adquirir. Ao adquirir com o dinheiro que é um investimento do Estado brasileiro, essa aquisição cabe um offset.
A aquisição de aviônica especializada nesse aspecto também. Cabe um offset. E assim vai, de acordo com aqueles valores econômicos que até pouco tempo atrás, até um ano atrás, era de 5 milhões de dólares, agora, a partir do ano passado, passou a 50 milhões. Então, nós temos alguns projetos que valem o valor anterior e outros que já estão avançando para o lado deste ano e já se aumentou. Ou seja, o empresário que quer fazer parte disso, ele tem que demonstrar interesse. Tem que dizer que tipo de produto ele fabrica, qual é o perfil dele, isso. E se inscrever, por exemplo, numa associação, numa federação local da indústria, exatamente. Ou fazer parte desse catálogo que a Força Aérea isso. tem. Normalmente, o nosso, como eu falei, nós temos 520 empresas, se eu não estiver enganado, agora porque isso varia um pouquinho, está no site do IFI, é fácil de verificar. Normalmente, as empresas que são candidatas à redução de CMS, e também o IFI proporciona esse tipo de fomento, né? Não é um fomento, a empresa passa a pagar apenas 4% contra os 18% que normalmente é cobrado pelo Estado, né? O imposto é estadual. Ao fazer essa inscrição e essa capacitação, normalmente ela já entra no CESAR. E isso é uma vitrine, como eu falei, né? A compra é feita junto a um fornecedor. No caso, foi a Saab, do exemplo que você fala do FX2, do Gripen NG. Muito bem, a Saab buscou, na época, quando começou a se formar o acordo, o plantel no Brasil que se fizesse frente às necessidades que ela deveria cumprir de acordo com o edital que a Força Aérea impôs. Ou seja, para reforçar o exemplo, tem, por exemplo, o desenvolvimento daquele painel multifunção, isso. Que no modelo do Gripen que vai operar no Brasil é diferente do que vai operar na Suécia. Exato. Então, portanto, um fornecedor local foi escolhido para que ele tivesse o aprendizado para desenvolver aquela aviônica. Isso, exatamente. Nós tivemos casos, existem inúmeros casos positivos, alguns casos falham, todo o processo é assim. Mas aqueles casos que falham, a gente reestuda e refaz o processo para poder fazer com que os créditos sejam validados, realmente. Não se acredita nada por nada. Aí, né? Acho que o TCU fica em cima, inclusive, para verificar isso. E é importante porque você está falando de crédito. Crédito significa que a empresa que vai ser beneficiada vai receber algum dinheiro ou não? Não. O que está rolando naquele acordo? Porque você falou assim, olha, o contrato é de 5 bi, tem 9 bi isso. Em contrapartidas. Exatamente. Como é que esses 9 bilhões de dólares circulam na economia? Não faria sentido, logicamente, o Brasil pagar mais de 5 bilhões de dólares 5 bilhões de dólares à Saab e a Saab despender 9. Não existe isso. O que representa esses 9 bilhões? O que representa é o seguinte, são 64 projetos que eu lhe falei. Esses projetos são divididos por esses 9 bilhões, mas com multiplicadores. Então, cada vez que você tem uma transferência de tecnologia, por exemplo, envolvida na criação da fábrica interna que está feita em Gavião Peixoto, que é o GDDN, que está lá dentro da Embraer, que é uma construção que a Saab colocou junto com a Embraer. Que é a área de design. Que é a área de design, não, tem muito mais coisa. De montagem, o avião todo vai ser feito lá, quando no Brasil iniciar a montagem. Já está sendo feito muita coisa. Tem 3 áreas, uma área verde, uma área amarela e uma área vermelha. Essa construção ela tem um custo e esse custo é multiplicado, por exemplo, por 4. Né? Os multiplicadores são atribuídos logo no acordo. Não é uma novidade que acontece na hora de construir ou de fazer. Não, isso é pré-acordado. Então, se chega aos 9 bilhões com certa facilidade, né? E não há pagamentos para isso. Não é nós acreditamos e damos o crédito para o fornecedor, porque ele cumpriu um projeto, ele cobra, aquele projeto custou 5 bilhões de dólares em créditos de offset. Você acredita, você coloca aquilo disponível, a Força Aérea assina aquilo como real e está cumprido o processo. Ou seja, o beneficiário
que vai receber uma tecnologia Isso. nova, vai aprender a fazer um produto novo, ele faz um aporte de dinheiro e, olha, cria um centro de desenvolvimento. Então, ele precisa correr atrás do recurso, fazer aquele aporte. E quem vai passar o know-how para ele recebe, a partir disso, um crédito, porque, no fundo, está entregando uma nova tecnologia. Exato. Que vai passar a ser produzida localmente e que vai gerar recursos, capital, exportações, exatamente, recolhimento de impostos. Essa é a mágica do negócio. Tecnologia se envolve através de treinamento local, treinamento na planta da fábrica, treinamento fora do país ou internamente no país, dado por treinadores de lá, transferências de hardware, equipamentos, simuladores, isso tudo está incluído no processo de offset. Ele vem... Tá. Aí você me perguntaria, mas o offset é gratuito? É um presente? Não, não é. O offset tem custo. Poxa, então talvez fosse melhor a gente comprar um produto e obter um desconto. Não precisa de offset. Mas para que foi criado o offset? Foi criado o processamento de offset, vamos dizer assim. Foi exatamente a única maneira, talvez, em prática comercial, em que você consegue transferir treinamento, tecnologia, capacitação e até mesmo plano de carga, ou seja, um pedido de trabalho, de construção de alguma coisa, mediante a compra de alguma coisa lá fora. Porque se você for comprar, por exemplo, eu quero comprar uma tecnologia de fazer a laminação da asa do Gripen. Quem vende? Sabe, não vai vender. Nem ela, nem ninguém. Nem ela e nem ninguém. Agora, se você, ao comprar um avião, você incluir como cláusula de offset que você quer um treinamento naquela área tecnológica, você consegue. Ou você consegue no total ou na parcialidade. Aí é uma discussão tete a tete, uma discussão face to face, que é exatamente para poder chegar a cada confecção de projetos. Ou seja, significa que a cada compra com grande volume de valor envolvido, isso, o Brasil ganha alguma coisa, o Parque Industrial Brasileiro ganha alguma coisa. Certamente. Por que isso só vale para a defesa? A WTC, que é a Organização Mundial do Comércio, ela proíbe, no seu contexto escrito, na sua normatização, ela proíbe a prática do offset nas trocas comerciais em geral. À exceção do setor de defesa para países em desenvolvimento. Tem uma cláusula lá que diz isso. Aí o Brasil se beneficia dessa cláusula desde há muito. Aí você diz assim, poxa, mas será que a gente já não está bem mais avançado de início de desenvolvimento do que não? Eu concordo com você, pelo menos... em capacitações, a gente está num TRL 9 em algumas situações, e outras nós estamos num TRL 1, 2, tudo bem. O que é o TRL? É o maturação, nível de maturação tecnológico. Muito bem. Os Estados Unidos, que são veementemente contra, ou pelo menos eles fazem uma propaganda contrária ao offset, de preferência não se faz offset, né? Tanto o governo americano não apoia empresa nenhuma que tem que fazer offset. Ele não proíbe. Então, a Boeing que tem que fazer offset para alguém, ela vai fazer, mas ela não tem aporte nenhum do governo, não tem suporte nenhum do governo americano para fazer isso. Agora, a maior legislação de apoio de offset do mundo é americana. É o American Buy Act de 32. Ou seja, eu regulo o que sai, mas você não vende, a Embraer não vendeu nada aos Estados Unidos, nem mesmo os bandeirantes, que não tivesse que fazer a manutenção nos Estados Unidos, um escritório de montagem inicial e representação dentro dos Estados Unidos, ou seja, pagando taxas nos Estados Unidos, além de vender o avião, que não foi nem para as Forças Armadas Americanas, foi para o mercado regional americano à época. E até hoje é assim, como é que são feitas a venda do Super Tucano, é a mesma coisa. Sierra Nevada está lá montando os aviões para os americanos. Você fala de defesa, Força Aérea, Marinha, Exército. O Brasil tem um problema muito sério de segurança pública. Sim. Eu não posso encarar a segurança pública como defesa, ou a única defesa é a defesa contra um inimigo externo?
Nós propugnamos já de algum tempo, eu sou um defensor inveterado disso, né? Eu trabalho com offset desde 90. Primeiro documento formal da Força Aérea em 91, a portaria do ministro Júlio Moreira Lima, que determinou a política de offset a primeira. Depois de 2002, a Defesa criou a política dela e em 2018 ela fez uma alteração agora, que é a portaria 061. Muito bem. Nesses últimos 2, 3 anos, foi sendo discutido dentro do Ministério da Defesa, com a participação do Ministério da Indústria e Comércio e participação do Ministério de Orçamento, Planejamento e Gestão, né, que existia, hoje está tudo fundido na economia, uma política nacional de contrapartida chamaria PENAC. Mas ela está parada, ela não seguiu à frente, ela está estagnada, guardada em algum lugar, porque a ideia seria para atender, por exemplo, além da defesa, isso é ponto notório, a área de segurança pública, como você já falou, a área de saúde e outras tantas que o Estado dispõe e coloca muito dinheiro para importações e não tem nenhum benefício, além, como a defesa propugna e faz isso para as Forças Armadas, para a área de segurança pública, para a área, por exemplo, Polícia Federal, as polícias militares estaduais, ou a área de saúde, que despende muitos milhões de dólares em aquisição de muita coisa, muito equipamento para hospitais públicos, por exemplo, e você não tem essa contrapartida estabelecida aí. Pode ser que um dia a gente consiga fazer isso. Se é tão benéfico para o Brasil, por que não é encarado de uma forma muito mais ativa, já que, basicamente, você não vai modificar nenhum processo, você vai simplesmente colocar uma cláusula dentro de um contrato. Por que não vai para frente? Porque é difícil de prosperar. Aparentemente seria isso, né? Mas eu também defendo o seguinte, é difícil fazer, não é fácil. O trabalho do offset não é uma dificuldade em si, mas o trabalho de controle do offset, sim, eu tenho o TCU aqui. Se você não tiver um controle adequado daquilo que vai acontecer, você faz uma proposta, ela é aceita, existem os projetos. Bom, agora como é que vai acontecer o projeto? A sociedade ela está cada vez mais vigilante, graças a Deus, em observar como é gasto o dinheiro público. Muito bem. Então, a organização que tem a obrigação de receber e controlar isso, porque ela é detentora do contrato e do acordo, ela tem todo um aparato técnico para poder verificar junto às empresas o que acontece. Nós fazemos isso, né? No IFI faz isso, exatamente. O que acontece dentro dos órgãos do Estado, em referente a benefícios, não só as empresas recebem, mas o ITA, por exemplo, recebe, uma Universidade de São Paulo recebe benefício de offset. Então, a gente tem que verificar, está recebido, quem foi, quem não foi, isso é comprovado documentalmente, para que a gente possa atribuir o crédito, né? Quem é o comprador, atribui o crédito ao vendedor, ele recebe isso. E isso é um documento legal. Então, na realidade, você fazer isso no aspecto nacional muito mais amplo do que a defesa, eu não sei exatamente qual órgão nacional faria esse controle. Obviamente que, eu vou te dar um exemplo, o MIDIC já nos perguntou, em algum tempo atrás, como faria um processo de controle e tal. E passamos a ele todo o nosso processo para que ele aprendesse isso e desenvolvesse a sua própria prática. MIDIC, Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Exatamente. Para encerrar, em que pé a gente está para avançar nesse processo como um todo? Você já falou que está meio emperrada a legislação. Está emperrado e esquecido ou está emperrado e tem gente trabalhando nisso? Eu não tenho uma noção perfeita do nível de emperração dele, entendeu? Ele está parado. Parado eu sei que está. Se vai continuar havendo interesse, eu creio que sim. Eu tenho a esperança muito grande de que isso se torne uma realidade para os grandes setores do Estado Nacional, nas compras do Estado,
em função da necessidade pública até. Mas eu não acredito que isso aconteça tão cedo, infelizmente. Para e passo a isso, nós estamos melhorando cada vez mais os controles dentro das Forças Armadas e os benefícios. Para você ter uma ideia, hoje nós temos no IFI controlando cerca de 195 projetos de offset, os mais diversos, desde projetos menores, na ordem de 10 milhões e tal, até projetos muito maiores que dizem respeito ao GRIP e dizem respeito também ao KC-390. Afonso, muito obrigado a você por esse bate-papo. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. Obrigado a você que acompanhou e até a próxima. Eu agradeço também a você. Muito obrigado.